E a mim cabe-me o enorme prazer de apresentar o orador da Conferência de Encerramento do Post-it, o compositor e guitarrista virtuoso Arthur Campela, professor na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque. O Campela foi, para quem não sabe, provavelmente todos já sabem, mas foi vencedor de vários prémios prestigiados, onde se incluem o Concurso Internacional de Composição para Guitarra na Venezuela, o Concurso de Composição La Marque Pont no Uruguai, e recebeu ainda inúmeras encomendas de prestigiadas instituições, como a Filarmónica de Nova Iorque, a Fundação Kusevitsky, a Fundação From Music e SCM World Music Days. Foi ainda detentor de bolsas do governo brasileiro e da própria Universidade de Colômbia, certo? E do DAD. E do DAD. Estudou com Mário Davidovsky e, posteriormente, com Brian Ferneyhough, certo? Enquanto compositor, abre novos caminhos de duas formas particulares. Primeiro, faz a fusão dos estilos populares e vernáculos com as texturas texturais contemporâneas. Segundo, em múltiplos trabalhos composicionais, trabalha com novas técnicas estendidas para instrumentos acústicos e modulações micrométricas, um sistema rítmico que ele desenvolveu e teorizou a partir do trabalho de modulação métrica iniciado por Carter e Cowell e que faz a ponte entre relações rítmicas complexas. Então nós vamos ouvir a conferência do professor Campela hoje, intitulada Timbre, Ergonomia e Modulação Micrométrica, Aspectos de uma Filosofia Composicional. Vamos... Primeiro, obrigado por vocês terem vindo e depois de tantas conferências estarem sentados aqui ainda dispostos a me ouvirem nessa última hora, eu acho. Eu não sei se tem alguma coisa depois de mim, mas seria overdose, eu acho. Mas, enfim, essa conferência eu queria agradecer primeiro à Universidade de Aveiro por essa oportunidade e por essa honra de estar aqui. Para mim é extremamente importante porque é raramente que eu consigo dar uma conferência em português. Eu nem sei se as palavras me virão, porque às vezes elas podem cair na minha cabeça em inglês primeiro. Geralmente eu tenho me apresentado em outros lugares, mesmo em Berlim eu não falo alemão, mas em inglês. Meu nome já está mais do que falado aqui. Eu queria agradecer a Ana Flávia Miguel pelos constantes e-mails e vai e vens e business e tudo, entendeu? Tudo que inclui trazer todos nós aqui, eu acho, e é uma coisa que imediatamente assim, eu me senti super bem. E também queria agradecer ao Paulo Pedrassoli também pelas sugestões, pela sugestão, e também é um prazer para mim tê-lo encontrado, porque nesse meu percurso eu aqui encontro o Paulo Pedrassoli e outros amigos do Brasil também, como Fernando Cury, como Marquinhos Albriquer, nem sei se ele está aqui agora, talvez. Mas enfim, eu acho uma coisa interessante que essa comunidade brasileira de grandes músicos e de pessoas interessadas em similares objetivos, similares ideias, estão aqui. Então eu acho que isso é uma coisa que me espantou bastante, e, no bom sentido. Bom, eu vou começar a exposição simplesmente... Deixa eu só botar o meu PowerPoint, que aí vocês ficam menos perdidos do que eu. Então, na verdade, eu acho que, para mim, como compositor, eu acho o primeiro aspecto que eu quero falar é que a própria ideia de ser um compositor e o próprio título de ser um compositor, para mim, já é uma coisa que eu ponho em dúvida e ponho em xeque. Eu não vou colocar as questões, todas as implicações filosóficas ou as minhas ruminações aqui na mesa, mas eu acho que o fato de você se encarar enquanto uma especificidade já é um problema composicional. Porque, na verdade, nós não somos especificidades. Nós vivemos num mundo onde todas as coisas e todos os interesses
se agrupam, se aglutinam e se intersecionam. Existe em cada pessoa não só, claro, a coisa que ela se dedica, o que você pode chamar de especificidade, mas existe também nela todas as outras coisas que não são específicas e que eu acho que são as coisas que no fundo motivam o que é específico nela. Entende? Eu acho que quando você é muito mais atravessado pelas circunstâncias da vida e enquanto você atravessa essas circunstâncias, você as questiona ou não. E quando eu falo as questiona ou não, não é um processo maniqueísta, porque o que é questionar e o quanto se questiona. Entende? Então, para cada um, essa vertente, essa cor do questionar é uma coisa diferente. E esse filtro já é botar em xeque o próprio mundo que é dado para você de uma maneira fixa e, de certa maneira, inalterável. O Drummond, por exemplo, falava no final de um poema que dizia que, porque eu sozinho, como é possível que eu sozinho possa dinamitar a ilha de Manhattan? Entende? Era um paroxismo, era uma maneira de se dizer, eu não posso mudar estruturas que são fixas, como essas paredes. E eu acho que aqui entra uma boa reflexão sobre o meu estado, eu falo em inglês mais state of affairs, meu estado de movimento, de pensamento, em relação ao que eu acho que é a arte, ou como o artista se posiciona. Para mim, tudo que eu falo aqui não é uma generalização. Então, eu não sou Adorno. Então, para mim, é uma questão de... É claro que eu li esses caras, claro que há generalizações do que eu falo, implicitamente, obviamente. Mas o que eu falo é o seguinte, as minhas posições são posições, de certa maneira, particulares. E quanto mais particulares, como Fernando Pessoa, mais generais elas são, ou mais gerais elas são. Eu penso que, por exemplo, o artista se coloca, na verdade, como uma espécie de fungos. Um fungus que nasce dentro das estruturas imóveis da sociedade, como um câncer. Uma espécie, por quê? Porque nós temos essa capacidade de questionar o que está dado. Não que nós não aceitemos as estruturas, não que nós não queremos participar das coisas, não queremos ser parte, ou to belong, a tudo que está em volta. Pelo contrário, mas esse desejo profundo de pertencer também vem com um desejo profundo de se distanciar e perguntar, o que é isso a que eu pertenço? Eu acho que isso que está no cerne, isso que está no começo, no epicentro do ser que se questiona. E eu acho que isso serve não só para o cara que é músico, mas para qualquer pessoa em geral, dentro dessa sociedade. Eu acho que, por exemplo, o artista, na verdade, toda vez que ele se afasta do meio dele, para perguntar, quando você se afasta do piano que você toca, porque você está olhando para ele tão perto assim, quando você se afasta do próprio meio da música, e você fala, o que é isso? Por que isso? E a pergunta não é do compositor, na minha opinião, não é o que fazer, é por que fazer? Essa é a pergunta. Eu acho que, para mim, o compositor que se questiona e questiona a própria matéria do fazer, vai antes se perguntar, por que eu faço isso? E não, para que eu faço isso? Entende? Porque, na verdade, nós sabemos da nossa ligação funcional às coisas. Nós servimos a sociedade de certa maneira, como sempre foi. Como Bach serviu, como, sei lá, como vários outros compositores, atores servem à sociedade. Mas o problema é que, no fundo dessa sociedade, no fundo dessa linha de progresso, na minha opinião, existe sempre a distância existe sempre a percepção do que você questiona. Porque se você aceitar as coisas que são lhe dadas, claro, nós vamos nos vestir com as roupas que nos são dadas, que nós conhecemos, mas nós vamos sempre questionar certas coisas. E eu acho que o artista se coloca nessa posição última, porque qual é a última posição do homem, mal ou bem? E não é uma posição privilegiada, é simplesmente a posição fundamental. A única posição do homem é perguntar, que faço entre coisas de que me defendo? Como dizia o Galo do Ferreira Goulart. Botava a cabeça coroada dentro do silêncio e perguntava, que faço entre coisas? De que me defendo? Essa é a pergunta, final. Porque nós estamos aqui, no meio dessa boia que se chama Terra, e olhando para o cosmos.
Claro, tem milhões de outras coisas, milhões de outras relações, situações políticas, sociológicas, etc. São todos esse entroncamento global dos afazeres, eu diria, dos afazeres globais. Mas acho que o artista sempre se coloca nesse ponto onde ele vai questionar o final da história. Mas espera aí, o que é isso? O que eu faço aqui? Beckett, né? Ou essas situações que, por exemplo, na peça de Beckett, me lembrando agora que eu vi do repertório irlandês, é super interessante porque é o final da história. A mulher está coberta de lama até aqui, até o pescoço, e ela olha para o céu e pergunta, "But it's a beautiful day." Entende? Esse isolamento, afinal, depois de tudo, depois de eu estar soterrada de dívidas, soterrada de coisas, soterrada de perguntas, soterrada de dúvidas, eu pergunto, mas é um belo dia, o que faço entre coisas? Né? Blá, blá, blá. Então eu vou... essa é a minha postura, e eu acho que sempre, como ela deu um resumê da minha vida aqui, que eu já estou até até questionando será que sou eu, será que não sou, mas que é uma coisa interessante, mas enfim, tem a parte que foi sempre assim. Por exemplo, há muitos anos atrás eu comecei na música popular brasileira, porque eu trabalhava sempre eu tive a oportunidade, no Brasil, o Brasil é um país formador, é um país fundamental das minhas questões, porque lá no Brasil você realmente está jogado dentro de uma sociedade que, se você não se questiona, talvez eu acho que você definha, entende? Porque quando você está no meio de uma instabilidade muito grande, você tem que achar pontos estáveis para você. São quase os pontos racionais. Por que as pessoas estão fazendo isso? O que está acontecendo? Esse tipo de contradição, esse paradoxo que eu vivi, me fez também questionar a sociedade brasileira e me fez ver, por outro lado, quanto ela me deu no sentido de eu não só me perguntar das coisas, mas no sentido de eu me encontrar como um indivíduo. Então, lá no Brasil mesmo, já no começo, uma coisa interessantíssima é que eu cresci e nasci com duas vertentes muito fortes, com a música popular, por exemplo, que existe no Brasil, a música popular instrumental, que eu até chamaria desse... e que vem também, como Samuel falou antes, vem de formas, vem de machiste, vem de chorinho, vem de todas essas formas de miscigenação cultural que acontecem dentro desse caldeirão que é o Brasil. Então, isso tudo são formas não fixas, são formas que são quase redundâncias de formas europeias, como as formas antigas da seresta, e que depois se evolvem para samba, para choro, enfim, do começo do século, trazidos pelos portugueses, de certa maneira. E eu acho que eu estava metido nessa coisa, e no próprio Brasil eu comecei a ter os meus primeiros distúrbios, na verdade, foram distúrbios dentro da música popular brasileira, enquanto, por exemplo, Caetano Veloso, ou Chico Buarque, ou Tom Jobim, vinham com essas posturas incomuns de trazer acordes de certos... por exemplo, do impressionismo para a música popular, no meio, entendeu? E isso criava um novo modus operandi para os músicos, ampliava uma certa maneira de se relacionar com a música, criava uma certa elegância no meio de todo esse carnaval. Essas contradições são muito interessantes, porque lá, já no Brasil, por exemplo, ao mesmo tempo, eu tinha, claro, Villa-Lobos, tinha outras tendências, Kohlreuter, com quem eu estudei, não foi citado infelizmente, mas é um grande professor que é um professor alemão que veio ao Brasil para ensinar o dodecafonismo e inclusive trabalhou com Guerra Peixe, trabalhou com Tom Jobim, acho que trabalhou com todas as pessoas que eu me lembro de composição, desde a minha geração, Tato Taborda e Chico Melo, sei lá, milhões de pessoas que estão aqui na Alemanha e tal.
E o Kohreuter foi também um vulcão fundamental junto com esses questionamentos de toda a prática cultural brasileira. Então, eu acho que eu estava metido no que eu chamo de um grande caldeirão, uma grande miscigenação. Então, minha primeira postura foi mesmo criar, questionar a própria música que eu estava inserido dentro da música popular. Então eu resolvi trabalhar, em vez de trabalhar com aspectos estritos da cultura europeia, eu fui muito mais na linha do Hermeto Pascoal e comecei a questionar esses aspectos de uma maneira quase antropofágica. Que na verdade a ideia da antropofagia do Brasil, que surgiu em 1922, é uma ideia muito interessante. Ela fala, nós não podemos ser os europeus, então nós temos que engolir essas tendências e vomitá-las de volta. E neste vômito, há todo um paradigma, um novo paradigma que é visto. E eu acho que isso é fundamental para que você comece a questionar o que são as coisas e a funcionalidade das coisas. Você põe um índio entrando nessa sala aqui, um índio que nunca viu a civilização, ele não vai saber para que é isso. Se isso é uma mesa para sentar, os objetos simplesmente vão perder a funcionalidade. O que era tomado como uma coisa que você sabe da utilização dele, o que era funcional, uma cadeira que você senta, talvez ele veja essa cadeira e vai pensar que é um bicho, porque é uma coisa azul e o que é isso? Entendeu? A luz, ali ele pode pensar, ele ia para trepar, para pegar banana. Então não vai ter essa função de segurar as luzes, nós sabemos disso. Então, existe todas essas camadas que são muito interessantes, que o antropofagismo me influenciou também, e eu acho que isso é uma coisa importante, esse vulcão de informações. Então eu comecei a trabalhar um trabalho com uma banda no Brasil, que era completamente o reverso das tendências populares, porque na minha banda tinha a guitarra elétrica e o baixo, mas também tinha trompa, clarinete, qualquer instrumentos percussivos. Era mais ou menos 12 pessoas numa certa época, você se lembra disso, né? E era uma loucura, porque havia um constante fogo. Muitas vezes eu trabalhei com esse pessoal, o Marquinhos até estava conversando antes com você, com pessoas que sabiam ler, pessoas que não sabiam ler tão bem. Então, houve também esse tipo de informação e da criação no momento, de quase desenhar o material que eu estava querendo. Eu dava partituras para todo mundo e, ao mesmo tempo, eu as desenhava. E, nessa época, falando em teatro musical e tal, eu entrava no palco vestido metade homem e metade mulher, por exemplo, numa das peças que eu... Mas, voltando aqui, eu acho que todas as... que a composição está associado primeiro a um aspecto físico. E nesse sentido a guitarra tem norteado a minha procura composicional, porque a guitarra serve como uma espécie de diário interior, uma situação onde eu me coloco e eu posso questionar não somente o instrumento, mas a morfologia do instrumento e ver como essas situações não só mudam estruturalmente a música, mas mudam o músico que a toca. Então, eu acho que isso é de fundamental importância, porque, na verdade, é impossível. Eu sou da escola que pensa que uma música pode ser difícil, mas que não seja, como é que se fala? Awkward. Estranha ou complicada. Entendeu? A complicação, a impossibilidade do tocar é porque houve um trabalho de menos, de certa maneira, do compositor, e eu acho que isso prejudica o resultado estético final. Eu acho que todas as músicas boas, mesmo que elas sejam difíceis, quando você toca um Bach, ou um Beethoven, ou qualquer coisa, você vai encontrar, ou Chopin, por exemplo, você vai encontrar dificuldades técnicas no manipular do instrumento, mas não impossibilidades completas. E essas coisas são calculadas para que são quase o preâmbulo das extended techniques, de certa maneira, porque ele está estendendo a técnica tradicional para que ela cubra uma possibilidade, um hiato que ainda não foi coberto, grandes passagens de mão, grandes arpejos, etc, etc. Então, a história do virtuosismo musical, de certa maneira, que é a história do craft musical, de certa maneira, é uma história que também tem a ver com esse desejo de estender os instrumentos.
Porque você não pode, de novo, estender os instrumentos como você não pode estender as formas fixas da sociedade. Então, o que você faz? Você se torna maleável ao instrumento e inventa novas técnicas que possam cobrir essa história. Então, essa maneira de você se portar em relação ao instrumento também cria novas estruturas de escuta, novas situações de escuta. Então, aqui, por exemplo, nesse invólucro aqui, por exemplo, eu acho que eu vou começar a tocar uma peça e vocês ficam mais, se bem que alguns já ouviram, que é o Percussion Study número 1, que é uma peça que lida, de certa maneira, com a... Essa aqui é a primeira página do Percussion Study 1. E nessa primeira página, a ideia era criar duas claves onde eu pudesse trabalhar com os ritmos percussivos isoladamente. Aqui está um pouco espichado por causa desse troço. E na verdade, eu queria eu queria que houvesse uma... Eu diria que essa talvez seja a obra mais simples que eu escrevi nesses estudos. Eu queria realmente criar um precedente onde os ruídos, como esses daqui, esses, e a técnica tradicional que pegasse as notas, tivesse uma relação. Por exemplo, o que eu estava pensando aqui é que talvez você tivesse que fazer um ritmo muito complexo. Se você pedisse para uma outra pessoa tocar essa nota naquele momento, ela não poderia. Portanto, eu teria que, para que isso acontecesse, inventar uma técnica que eu chamo de uma espécie de trança, uma espécie de braiding. De certa maneira que os ruídos, as situações percussivas acontecessem entre as situações de altura. Então, essa danças percussivas, por exemplo, tem todo um diálogo até que essa própria peça, a ideia, digamos, a direção dessa peça é que ela aceite, por fim, o que é ruído e o que é percussão como parte da estrutura composicional. Há uma briga inicial das alturas prevalecendo e não deixando que isso aconteça. Se eu tiver que falar uma espécie de program notes para isso daí, seria mais ou menos isso. Vocês vão ver enquanto eu toco. Quebrei uma unha aqui, então vai ser um problema grave para mim, mas eu vou tentar. Então.
Bom, como vocês podem ver, por que você afinou isso aqui? Para em quê? Bom, eu ia emendar com outra, daqui a pouco eu faço. Voltando aqui. Nessa obra, só para adiantar, basicamente a história dessa obra é exatamente, talvez vocês tenham percebido, é talvez difícil de perceber, mas é que no final a obra tem um momento muito paradigmático, que é isso, que é esse momento onde no final finaliza com esse, e o pitch, que é o Lá, começa a ser alterado. E no final fica só ele, a prevalência só dessa nota. Que é uma mistura, um buzz sound, que é uma mistura de ruído e uma mistura de altura, uma mistura de tudo. É como uma aceitação. Se tivesse um texto subreptício, seria uma aceitação desse material finalmente incorporado a essa história. O que acontece muitas vezes, não sei que vocês vejam isso agora, essa ideia, o Fernando estava questionando essa ideia do tapping, dizendo, tapping technique, essa palavra eu inventei para esse coisa, mas existem muitos tipos de tappings que são lá, tipo do Stanley Jordan, disso e daquilo, ou de várias outras pessoas. Não é importante as técnicas que existem. Clusters existem desde 1915, mesmo, com Henry Cowell. Essas coisas todas existem aí, os efeitos estão aí. Os efeitos não são importantes. Nunca foram importantes, jamais serão. O que é importante é a transformação do material timbrístico. Então, de tal maneira que o efeito fique funcionalizado. Por isso também há toda uma reflexão sobre os multimeios, que é multimídia, para você, quando você tem a superimposição de vários meios, qual é a sintaxe que vai da visão à audição? Qual é o sistema cognitivo que vai unir visão à audição? Porque muitas vezes há obras em que as pessoas põem, por exemplo, e às vezes é muito bem feita, e às vezes é uma coisa que você até enjoy, você curte, mas na verdade, muitas vezes a sintaxe, não há uma linha clara de técnica, uma linha cognitiva, perceptual, que vá do que você vê ao que você... Então, muitas vezes eu vejo coisas que você, em vez de ter aquela imagem, poderia ser sapos chovendo ou qualquer outra coisa, e não teria uma relação imediata com a imagem. Nem mesmo quando o som altera a imagem, há uma sintaxe, porque a sintaxe tem que acontecer dentro de um sistema cognitivo que realmente seja transformado, e não simplesmente a superimposição de dois fenômenos completamente diferentes. Então, essa é uma pequena crítica que eu faço um parênteses e ponho de lado. E voltando aqui, eu acho que a ideia do violão, para mim, existe como um sistema perceptual e cognitivo muito interessante, porque, na verdade, o violão é um instrumento que se adapta, de certa maneira, a morfologia dele já é feita para se adaptar ao corpo. É um instrumento que é quase uma extensão do seu próprio ser. No entanto, ele tem um problema, quer dizer, como qualquer instrumento, que é exatamente esse. Ele traz implícito, como qualquer instrumento, uma técnica que vai fazer com que nós só podemos nos acercar deste instrumento de uma maneira limitada, de uma certa maneira que é, digamos, predictable, previsível. Então, por exemplo, a técnica de você
você tocar uma nota com as duas mãos, por exemplo, que é o que dá a maestria e a força ao instrumento, que é uma coisa que você não pode jogar fora no lixo, como muitas pessoas fazem. Eu acho que é fundamental que você comece a questionar o que acontece quando você faz isso. Porque o instrumento vem cheio de defeitos. Nenhum instrumento é final. Porque essa é uma outra ideia interessante, essa coisa de não levar as coisas por certo, é a ideia de que os instrumentos, um órgão, pela sua beleza e imponência e a sua maestria na construção, é um instrumento perfeito. Errado. Claro que é errado. É só um instrumento em andamento. É uma coisa, uma invenção local desse período que a gente está, dessa nossa era primitiva. É o que é. Don't forget about that. Não? Então, e o instrumento e o violão também. Qual o violão ideal, se você me perguntasse? O violão ideal é uma ameba. Uma ameba que, se eu mesmo que eu tivesse deitado, iria perfeitamente se encaixar nos meus dedos. Porque ele não se move, porque nós nos movemos. Então, a própria estética composicional está afiliada a essas impossibilidades, a essas intransparências do instrumento. Então, essa é a nossa limitação. Então, nós temos que ser essa ameba para que nós possamos extrair do instrumento uma certa temperatura, uma temperatura que vá repotencializá-lo. Porque qual é a função do compositor? A função do compositor é repotencializar a escuta. Não? Na verdade, porque num mundo que é supercarregado, muito mais agora, que as pessoas ouvem demais hoje. As pessoas estão plugadas o tempo inteiro, nos subways de todos os lugares, as pessoas estão tendo uma enorme informação de som, de música, mas elas estão escutando menos e menos. Esse é o problema. A escuta virou um questionamento político, de certa maneira. A função do compositor é acordar essa escuta. Acordar essa capacidade de você se reimpressionar com o som, porque quando você se reimpressiona com algo, o que está em jogo não é o algo que você se reimpressiona, mas é você que começou a revibrar. Porque essa aqui é a situação fundamental do ser humano. O ser humano fica insensitivo a certas coisas. E quando você é acordado e coisas te emocionam, entendeu? É que você se fala, meu Deus do céu, quantas situações na sua vida você não acordou, situações de todos os tipos, né? Meu Deus do céu, eu preferia isso do que perder $1 milhão, não me importa, eu preferia não perder isso. Quantas situações você foi acordado, eu falo, até a situação de amar, por exemplo, né? O amor é isso, né? O amor, de repente você é acordado e às vezes nós estamos anestesiados, de repente há essa vibração por causa de uma outra pessoa, que é essa corda que vibra e nos detém. Então você fala, meu Deus do céu, caramba, que é isso? Peraí, não vai, peraí. Então, entende? Existe essa coisa, a música é isso, entende? Claro que eu não estou falando no sentido... tem milhões de sentidos para falar. Eu acho que eu sou um homem de parênteses. Eu falo milhões de parênteses. Mas eu acho que são pertinentes a algumas coisas que eu falo, outras não. Mas, então, por exemplo, essa história do Percussion Study 1, para que dê uma ideia da minha ideia composicional, eu acho que é importante mostrar que, por exemplo, em obras posteriores, é importante dizer o seguinte, a minha obra para violão não eu chamo Percussion Studies, isso é muito importante. Por que Studies? Porque os Studies são uma forma tradicional de se ampliar a técnica de um instrumento. Só, Carcasse, Giuliani, o que você quiser pode falar dessa estilo. São pessoas que eu aprendi, são compositores que eu aprendi bastante, e etc, etc. Villa-Lobos, número 1, Léo Brauer, etc, etc. Então, eu acho que a ideia do estudo acontece comigo de uma maneira completamente diferente para mim. De novo, não é porque acontece para você. Não, para mim, para a minha cabeça, isso acontece de uma maneira diferente. Não é o estudo que vai fazer você fazer um ligado melhor, ou que vai fazer você fazer escalas mais rápidas. É um estudo que vai botar em xeque não só o instrumento que você toca, mas o próprio violonista que você é.
eu acho que a minha ideia de estudo é uma ideia do estudo do ser, e não do estudo do ser, é o estudo do ser que toca o instrumento, e não simplesmente do instrumento. E eu explico por quê. Nesse primeiro percussion study, eu já desestabilizei e desconstruí completamente a gramática da guitarra. Para mim, o que acontece muitas vezes na internet que nós vemos, é que as pessoas fazem assim, elas dão tem milhões de tapping, por exemplo, eu queria falar isso antes, então eles fazem coisas... Eu vou tentar imitar, porque eu não sou tão ruim assim, mas eles vão... A pessoa fala, caramba, que barato, que maravilha. É errado. O cara é um terrível violonista e um péssimo percussionista. É isso que é. Isso que tem que acordar, porque as pessoas não acordam para isso. É uma coisa fundamental. Qual é a diferença? A diferença é que se o cara faz essas coisas todas, ele está sempre nesse beat, fazendo isso, sempre lá, sempre... Então, o que acontece? Se eu botar o Ken Woodenard, que é um super percussionista, e um violonista como, sei lá, quem for, Gilberto Gismonti, Paulinho Pedrassoli ou Pat Metheny, eles vão arrasar aqui e vão arrasar ali, e vão ser muito mais sutis. O que não acontece com a minha obra, por exemplo, que eu evito a diferença, é o que eu crio esse braiding composicional que só pode ser feito por uma pessoa. Para que você coloque uma nota dentro de uma septuplet, de uma sextina ou septina, né? Ou uma nota que esteja duplamente alterada, como essa situação aqui, por exemplo, no Percussion Study 2, assim, eu falar para o cara, por favor, quando você puder, você me dá esse dozinho aqui para mim? Ou essa nota daqui, tá vendo? Já tem um nível 2, aqui nível 3. Você me dá esse Si aqui. Não é possível. Só pode ser feito isso por uma pessoa que toca. Então, esses braidings também, esses próprios ritmos aqui, são ligados para esses daqui e tal. Nesse momento aqui, nessa obra, o que eu tentei fazer foi o seguinte. Uma vez que eu já consegui trabalhar com os parâmetros de som e ruído, eu tentei amassá-los, eu tentei comprimi-los, para ver até onde eles suportavam essa pressão composicional. Esse Percussion Study 2, para mim, é um Percussion Study fundamental, porque ele chega e faz exatamente essa coisa. Por exemplo, não sei se vocês estão vendo ali, nesse momento aqui, eu estou trabalhando, eu começo aqui, tem essa pausa aqui, que vem do outro ratinho. Mas eu venho por esse momento aqui, e aqui eu acelero um pouco. Mas em vez de botar a quinta nota dessa aqui, eu resolvi começar o outro nessa quinta nota daqui. Eu quis puxar esse envelope e foi uma maneira para que eu pudesse trabalhar com materiais e com situações rítmicas, ao menos, que me complexificavam e que me excitavam, na verdade, a fazer outras construções. Então, esse tipo de aglomeração ainda não é modulação micrométrica, porque eu ainda estava pesquisando o que significa essas coisas. Mas esses níveis de aceleração e deceleração são muito interessantes, porque eles me dão a possibilidade de colocar ruídos e percussões e alturas dentro de um mapa onde eles não... Porque, veja bem, quantos ruídos você tem? Só poucos, você tem poucos. Por exemplo, o que acontece é o seguinte: se eu toco para vocês isso, se eu tenho esse repertório, se eu tenho um repertório pequeno de material e eu toco algo repetitivo, porque vocês podem estar me perguntando, por que ele escreve coisas complexas assim? Para valorizar a entrada dos materiais em pontos determinados da estrutura composicional. Então, se eu tivesse que fazer... Na quinta vez você diz, tá bem, já vi, já entendi. So what? Se eu fizesse minimalismo... Legal, até quando vocês querem que eu vá? Até o fim do braço? Eu vou. Mas, se eu fizer isso aqui...
Você vê que vocês estão quase na expectativa de onde vai vir a próxima nota. Esse jogo, que é que eu chamo de uma palavra bem brasileiro, esse drible é que põe vocês no edge do acento. E essa expectativa do ritmo e essa fisicalidade do ritmo é que, para mim, é importante, que está sempre driblando a expectativa do que você... Porque você já conhece, você sabe que as... São só dribles, entende? Por isso que eu comecei a ver que é mais interessante para mim colocar o discurso musical dentro de uma estrutura que não é regular. E nessa peça, como o Fernando tinha apontado na aula dele também, eu trabalho aqui até mesmo na leitura de Forneyhall, ele chamaria de compassos irracionais. Esses compassos não têm nada de irracionais, porque número irracional é pi, são esses números que não têm fim. Isso são compassos não integrais, aprendido de um matemático que fala, claro, obviamente, que são frações, 4 quintos, 3 quintos, etc. São números não integrais. Então, é o compasso 3, 4 mais 5 por 16, que é aquela parte aqui, que é o 9 em tempos de 5, e depois o 5 em 4. O que não existe nessa obra ainda é a seguinte coisa. Quando vocês veem um paradigma como esse, aqui eu tenho 5 semicolcheias, que já é uma maneira de você ampliar o seu metrônomo, não para 4 semicolcheias, mas para 5, e colocar 9 sobre elas. O que acontece? E depois disso você colocar pegar 4 semicolcheias e colocar 5. A pergunta que eu fiz depois é o seguinte: qual é a relação entre esse ratio e esse ratio daqui? E é isso que a modulação micrométrica vai me dar depois. Porque depois eu queria saber como é que eu entro de um material A ao material B, por exemplo. Então, por exemplo, essa agora eu vou talvez tentar tocar essa peça, para que vocês tenham uma ideia de como as coisas se aceleraram um pouco. Se eu conseguir tocar, porque essa unha aqui está me acabando. Foi agora, recentemente. Olha, eu não sei como é que estão as horas, mas se vocês deixarem aqui, você só sai amanhã de manhã, né? Então, vocês têm... vocês sabem mais ou menos? Eu estendo isso para todos os outros instrumentos, depois eu vou mostrar um vídeo depois disso, para ficar menos palavra e mais vídeo. Bom, eu vou até onde eu conseguir. Sorry.
Eu tenho 10 minutos para... Tem duas possibilidades, a gente podia... Deixa eu só mostrar uma coisinha só a mais, e aí a gente vê se a gente pode ir para perguntas. Eu acho que é impossível para mim falar mais, colocar todas as coisas, mas eu gostaria de mostrar rapidamente, talvez aqui esteja nesse... Aqui, por exemplo, eu gosto de estender a todos os instrumentos essas técnicas. Eu acho que elas são fundamentais para mim. Se eu tiver aqui... Deixa eu botar assim que é mais fácil. Então, isso aqui foi feito em New York City, na American Society, que esse é o Momenta String Quartet, e eles tocaram uma peça minha chamada Uma Faca Só Lâmina para String Quartet, a Knife All Blade, quer dizer, para vocês, caramba, por que eu estou traduzindo? Uma Faca Só Lâmina, é baseada no... Se fosse o contrário seria bom, você vê a gente onde é, estava em Belfast antes, né? Então você tem que ser, mas a Uma Faca Só Lâmina é um poema de João Cabral de Melo Neto. Não sei se vocês conhecem, é um grande poeta modernista brasileiro, construtivista, que precede a geração da poesia concreta no Brasil. E Uma Faca Só Lâmina na verdade, um poema que simplesmente ilustra essa faca no interior do homem contemporâneo, que não somente o corta em todas as direções que ele se vira, mas que bate como um relógio, como um tique. E João Cabral de Melo Neto foi muito ligado à Espanha. Ele foi embaixador lá em Sevilha, na Espanha, e depois serviu em Sevilha, em vários lugares assim. Inclusive ele tem um livro chamado Sevilha Andando, que é extraordinário. Esse quarteto é um quarteto onde eu uso bastante situações da modulação micrométrica. Vamos ouvir um pouco, que aí depois eu vejo que é melhor do que eu falar, e depois eu mostro talvez a partitura, um pouco da partitura desse quarteto, porque eu acho que é uma bela partitura, e depois eu tento mostrar alguma outra partitura de Antropofagia, que foi tocada pelo Kammerensemble Neue Musik Berlin. Eu tento projetar algumas coisas aqui para vocês terem uma ideia do meu trabalho composicional. Bom, começa com uma cadência de viola.
coisas que eu faço no violão, também, mão esquerda, mão direita, independência.
Mais calma. São todas essas assistentes técnicas que vocês estão vendo aí, claramente. É muito importante. Bom, esse aqui é o quarteto. Aqui foi rapidamente no Ultrashow acho que a estreia de Antropofagia para guitarra elétrica e Large Ensemble pelo Kammer Ensemble Neue Musik Berlin, agora em janeiro. Essa igreja daqui era talvez um dos lugares mais lindos que eu já vi, mas horrível acusticamente, então matou a minha música. Minha música precisa de espaços secos, mas enfim, aqui está uma palhinha do Antropofagia, eu acho, se entrar. Guitarra elétrica, são mais ou menos 30 minutos, é um concerto, guitarra elétrica e desse ensemble. E é engraçado, a disposição do ensemble também é interessante, porque vai estar sempre um instrumento de sopro, não, de cordas, ela está com um desses na mão, um Tune Force desses aqui. Essa é só a introdução, vou botar mais pra frente, para vocês verem mais ou menos o som e aí a gente termina. E tem sempre um instrumento de cordas e um de sopro, de cordas e um de sopro, assim vai. A gente coloquei Aqui foi a última coisa que eu fiz agora na Alemanha, em Zurique, foi a peça Migro, que é uma peça onde eu toco, aliás, só para finalizar aqui, todos os instrumentos. Eu começo com o cello, eu estou descalço e tal, porque a conselho do maestro, e eu vou passar aqui rapidinho só que vocês tenham uma ideia. Peraí, desculpe. Eu começo aqui, depois eu então, dividir a orquestra. Aqui tem 3 com uma
indo de uma estação a outra, e muitos vão a uma outra estação. Então está sendo questões bonitas. Claro, tem mais, mas acho que eu não sei se... oh, shoot. Eu tenho mas enfim. Eu acho que ela já está me dizendo que foram 10 minutos há 10 minutos atrás. E, enfim, deixa eu ver se eu acho que... Bom, vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Podemos então abrir um momento para algumas perguntas ou alguma discussão que queiram iniciar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Há uma dúvida logo que nos surge ao ouvir a tua música, seja a de guitarra, seja se é a técnica que nasce da música ou a música que nasce da técnica. Eu não queria dizer técnica, eu queria dizer não. Eu só não entendi uma palavra que você falou. Você podia repetir? Se é o quê? Se é a música. Principalmente na tua atuação de guitarra, em que atinge, digamos, níveis de performance que eu chamo talvez enigmáticos. Eu pergunto se esses corpos sonoros, esses gestos sonoros, nascem, se é a música que pede novos gestos ou se são os próprios gestos que revelam possibilidades musicais diferentes. Isto é uma pergunta mais sobre o teu laboratório do que sobre a tua música. Deixa eu só botar isso aqui ali, porque pode ligar isso aqui. Eu já te respondo. Se não quer que isso não, respondendo a sua pergunta, eu gostaria de mostrar uma coisa, por isso que eu liguei aqui. Aqui está. Vou responder com essa... pegar uma parte da música que, bom, aqui. Essa peça foi toda escrita com a mão e me tomou muito tempo. E todo o pressuposto dela, a parte, digamos, é um file pesado, então é mais ou menos assim que
são as folhas da polimetria, são folhas enormes, por exemplo, como essas aqui. E todos esses são extended techniques, que isso é da peça do começo ao fim, entende? Mais ou menos. Respondendo à sua pergunta, eu acho que eu penso que quando eu estou... eu quero ouvir coisas para mim que são surpresas para mim também. Que são coisas... eu não lido só com a minha previsão do que eu vou ouvir. Eu já fiz isso, por exemplo, na minha própria música, que eu trabalhei com o Marquinhos e com o Paulinho Pedrasoli, eu cantava sempre as músicas, eu não só como cantor, mas eu cantava as músicas, as partes também. Eu cantava, eu tinha elas, eu sabia como isso é. Uma das peças que a gente tocava, por exemplo. Com esse tipo de música assim, a situação é outra, é uma situação de gestalt. Mas eu nunca deixo de cantar as linhas que eu estou fazendo. Por exemplo, eu trabalho por bandwidths, por exemplo, assim. Então isso aqui para mim é um bandwidth e aí começa a ficar maior e tal. Eu trabalho talvez por situações que são propostas, às vezes, pela voz do instrumento, nesse caso, no instrumento solista, e eu faço aqui superimposições. Todos os instrumentos aqui têm preparações. A harpa tem um papel que passa no meio, por exemplo. O pianista toca com pedais embaixo, do cowbell, então ele tem tudo, e todas essas coisas. E tudo isso refletindo, mais ou menos, a maneira com que o guitarrista, que é essa espécie de, para mim, o meu Macunaíma, que é um personagem da Semana de Arte de 22, que é um polimorfo. Então eu queria que a obra estivesse sempre dando voltas, assim, que fosse uma espécie de vórtice. Respondendo ainda a sua pergunta, eu posso lhe dizer que, não, eu não acho que eu sacrifico, digamos, uma espécie de escuta pela técnica, ou eu não trabalho visando a técnica, eu trabalho visando, por exemplo, uma espécie de gestualidade. Então, não importa o que acontece nesse debris da gestualidade, importa que ela, como no quarteto de cordas tem muito menos instrumentos, e vocês podem ver que as coisas vão para um instrumento, às vezes tem uma outra parte que ela vai ficar completamente pianíssimo. Pequenos sons, que já são o filtro de tudo que eu estava fazendo antes. Então, eu também trabalho com situações distorcionais. Estruturalmente, eu trabalho com situações distorcionais, onde, por exemplo, no meu PowerPoint here, eu dou um exemplo bom, que é esse daqui, bem claro, que dá para ver bem claramente. Sorry, let me just... Aqui. Esse é um exemplo do meu Percussion Study 3. Que está escrito à mão. Você vê que toda a situação distorcional aqui é o seguinte: isso aqui é o que eu chamo de matemática ergonômica. Por quê? Porque eu faço um certo gesto com a mão, obedecendo a um certo ritmo, que é, nesse caso, uma septuplet, e eu faço isso e chego a essas notas aqui. Neste movimento aqui, que é uma variação 1, eu faço esse mesma altura, e aí crio essa pausa, vou para essas notas que são correspondentes a ela, o resto dela está aqui, você vê daqui, ó, 1, 2, 3, mas o ritmo aqui é diferente, aqui há pausas, e aqui eu pego esse Ré, aqui está o Ré, aqui eu pego esse Ré, um quarto de tom, aqui, e aqui o Ré, um quarto de tom, aqui o Mi, mas todos eles, aqui está em 5 em tempo de 3 e a triplet here. São distorções temporais, que eu uso para que esse material fique variado na sua exposição. Então, eu mantenho o gesto, ou seja, é uma maneira de eu jogar a fisicalidade do intérprete a outros contextos, não só morfológicos, mas a outros contextos estruturais. Então, é a minha maneira de jogar esse material e empurrá-lo. Então, o que eu estou empurrando aqui não são as notas, não são a temática das notas, o tema, o tararirará, mas o gesto, tararitatá, tararirará.
Esse gesto é que está indo para frente. Então, eu geralmente uso essa temática ergonômica. Então, a ergonomia, para mim, às vezes acontece como um subtexto do material composicional. Então, ele é esfacelado. Você tem uma pergunta? Tenho. Você falou da sua visão do compositor como aquele que tem que fazer acordar um pouco. E me parece que você fez isso na música popular, com o disco que você lançou. Sim. Depois com o seu trabalho de escrita no violão, depois com a escrita rítmica e com essas formações de ensemble que você tem feito por último. Sim. A minha pergunta se divide em duas. A pergunta se você prevê alguns passos futuros para agora, né, nessa trajetória, e se a questão de fazer o acordar num mundo em que existe uma imposição cultural muito forte. Você falou que as pessoas ouvem música o tempo todo no metrô, Mas e cada vez ouvem menos, né? É. Então isso é muito avassalador no mundo inteiro. Claro. Como é que funciona esse acordar nesse mundo e quais são os passos futuros? Seria isso? Eu não tenho a fórmula, eu não sei. Não sei. Não sei. É aí que está a minha força. Porque eu não sei. Quem vai saber? Não sei. Sorry. Eu acho o seguinte, eu faço só, por exemplo, para desenvolver, uma pergunta sua, sim, eu tenho uma resposta. Para desenvolvimento, novos meios, minha peça B, que foi estreada em Darmstadt, eu não vou botar aqui de novo, porque o tempo já foi, mas eu poderia. Mas é uma peça, assim, para 10 músicos e um 11º. Quem é o 11º? Foi uma peça que eu trabalhei com muitas mídias. Muitas mídias não, com os músicos e uma televisão. Essa televisão era só um músico a mais. Como eu não podia fazer uma ponte cognitiva entre o visual e o acústico, então eu resolvi criar um músico que não fosse visto assim um cara, mas só a boca, os gestos. Ele tocava tudo, fagote, trompa, todos os instrumentos. E ele era acionado pelos músicos da orquestra. Quando ele não estava tocando, ele estava em preto. Como quando você não toca numa orquestra, você toca pararirará, aí você para, até chegar a tua vez de novo de tocar, você toca. Então esse músico era sempre, a ponte que eu fiz era mais uma ponte contextual do que uma ponte cognitiva. Mas esse tipo de multimídia, que não é só, digamos, alguma coisa acontecendo, uma superimposição de materiais que não se relacionam imediatamente, que às vezes é até interessante, já vi coisas muito legais, mas eu prefiro que haja uma contextualização horizontal desse material, e que os músicos... Então, essa televisão era um músico que queria, que era uma peça, o Migro, por exemplo, era uma peça sobre essa história da migração, mas essa era sobre a identidade. O sujeito que... Nós somos seres cibernéticos, de certa maneira. Você toda hora está se comunicando com pessoas através de tudo, de e-mail e qualquer outra invenção que aconteça. Nós somos partes do nosso ser, já estão como se tivessem tubos já. Tem gente agora lendo sobre algum de vocês, algum e-mail que vocês mandaram, alguma coisa. Tem gente agora se comunicando com vocês enquanto vocês estão presentes em tempo real nessa conferência. Então, e não existia isso no passado, nós estávamos estanques aqui. Agora não há mais essa situação. O mundo agora tem uma outro tipo de dinâmica e mobilidade. E essas coisas são importantes. Então, esse ser do vídeo que aparecia, ele era uma espécie de Uber identidade do ensemble. Então, era sobre essa história que eu estava trabalhando. Aliás, a peça se chama B, 3 pontinhos, B, 3 pontinhos. Por que B? Porque B não é A. E o B é uma situação muito interessante. Exatamente, é uma coisa muito... porque as pessoas escrevem peças assim e põem nomes em latins. Que se dane o nome em latim. B, segunda letra do nosso alfabeto. That's it. Porque B não é A. Parece louco, mas não é fundamental. Porque o B, no B existe o desejo intrínseco de estar na frente, porque ele já está em segundo. Entende? E essas coisas, e nós não podemos nunca ser o nosso A, nós nunca somos o nosso alfa. Né? Todos os... Está aí em qualquer situação, realmente a nossa ontologia é essa.
como Sartre até falava, para buscar um filósofo antigo, a história, eu almejo esse ponto e eu acabo aqui. É assim que a gente lida com as coisas, entendeu? Você almeja ali, mas você acaba aqui. A história pode ter uma explicação que vá para essa direção, mas acaba aqui. Comunismo, por exemplo, né? Tem uma certa curva utópica, mas a situação real é outra. E so on and so forth. Democracia, a mesma coisa. Eu acho que essa situação do B, que nós somos todos Bs, entendeu? E principalmente agora, nessa situação cyber, nós somos super Bs, entende? Enfim. Temos tempo só para mais uma perguntinha aqui e depois terminamos. El maestro Joaquín Rodrigo, Claro. cuando compuso el concierto de Aranjuez, tenía pocos modelos sobre el cual basarse para hacer un concierto para guitarra. Además, su condición de ser una persona ciega hizo que a lo largo de su vida el proceso de componer la obra le supusiera un gran desgaste físico, emocional, pero además otro desgaste añadido por tener que dictar esa obra para que alguien la escribiera, etc. Mi pregunta es, ¿qué comes, cómo te alimentas para ser capaz de llegar a este proceso? Primero, toda la fuerza creativa, obviamente es difícil, pero encima intentar plasmarlo em uma partitura. Eu só posso responder que eu não vou trabalhar da mesma maneira que o maestro Rodrigo, porque nós vivemos em épocas diferentes, né? Mas eu acho que todos nós nos alimentamos das nossas frustrações, de certa maneira, das coisas que nós imediatamente não conseguimos no mundo, entendeu? Dos amores repelidos. Tem um poema que eu gostaria de citar, aliás, Fernando Pessoa e Drummond, nesse momento, eles se encostam, que é uma coisa interessante, que é exatamente essa recusa do saber total. Eu acho que aqui na universidade é um bom ponto, um bom local para se recusar, digamos, um saber total, mesmo que nós almejemos a ele, por exemplo. E o Drummond tem um poema que se chama A Máquina do Mundo, que para mim, eu escrevi uma peça, está até aqui, uma peça louca para contrabass clarinete. Não dá, né? A Máquina do Mundo para contrabass clarinete. E eu queria até mostrar os processos que eu trabalho com esse pessoal, que é uma loucura. Esse é para respondendo a você, né? Que é o processo com ele, falar, toca aqui, eu botei ele para tocar coisas no clarinete, explorar, trabalhar com os músicos, essa situação, essa intensidade é super fundamental. Então, voltando, o poema A Máquina do Mundo começa mais ou menos assim, e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas. Minas é um estado lá, pedregosa, e no fecho da tarde, um sino rouco viesse se misturar ao som dos meus sapatos, que era pausado e seco. E aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu. Para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua no rosto do mistério, nos abismos. Aí ele vai, abriu-se em calma pura e procurando a quantos sentidos e intuições, a quem de os ter usado os já perdera e nem desejaria recobrá-los. Sim, em vão e para sempre repetimos os mesmos, sem roteiros, tristes périplos, convidando-os a todos, em coorte, a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim o fez, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão atestasse que alguém, sobre a montanha,
a outro alguém noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. E a máquina do mundo depois pergunta: o que procuraste em ti e nunca se mostrou, mesmo afetando Dárcio, se rendendo e para mais se retraindo? Olha, repara, ausculta, essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime, formidável, mas hermética. Então ele fala, tudo se apresentou nesse relance, afinal, submetido à vista humana. E blá, 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 ele vai até o fim, ele fala, no final da história ele diz que ele percebe que toda ciência, toda formidável ciência que é dada a ele, e toda clareza, ele a recusa. E ele diz, e eu preferi seguir na estrada de Minas, pedregosa, enquanto o sino da tarde batia lá, né, ele fala, e tudo se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Isso é Drummond. Então, isso para mim é uma coisa muito interessante, porque é nessa ignorância profunda que existe também na verdade nós já sabemos tudo, porque nós somos partículas cósmicas, né? Já está tudo inscrito não no DNA, mas numa certa história, sabe, nós somos os sóis, essas coisas todas, a situação cósmica, mas a gente tem que racionalizar como seres humanos e tal. Não sei onde essa história vai dar, mas eu tenho uma coisa, e o Fernando Pessoa, no final de uma coisa, ele fala para assim, ó Deus, não sei o quê, por que me deste toda essa ciência? Eu acho que é uma coisa do Fernando, que é para mim o Beethoven da história, da poesia. Então, eu acho que essa coisa do Drummond e do Fernando se encontrarem nesse momento, então, quem sou eu, né? Eu falo, ok, amém. Bom, mas basicamente são diferentes modos operantes meu nessa época. Eu não sei como mais... Eu não tenho muitas respostas assim. Mas obrigado por perguntar. Muito obrigada.